Olá, meus alunos de administração da turma AD319A e AD319B. Estamos aí no eixo temático de economia e mercado, onde vamos discutir agora as questões sobre o sistema econômico capitalista e o sistema econômico socialista. Vai nos levar, na verdade, uma grande discussão nesse segundo seminário que foi proposto aos nossos alunos, e onde tem aí a turma, o grupo responsável para discutir isso conosco. E aí a gente vai começar agora a explicar um pouco a abrangência desse sistema e vamos fazer alguns detalhamentos, importâncias e as características em si, o que pode a gente entender um pouco mais e o que isso reflete, na verdade, na nossa vida, dessa forma de viver, seja política, econômica e social. Então vamos dar início aqui, para a gente poder compreender, falando então o que é o sistema econômico. Então, o sistema econômico nada mais do que, na verdade, uma reunião de diversos elementos participantes da produção de bens e serviços que satisfazem como exigências da sociedade, organizados não apenas no ponto de vista econômico, mas também no ponto de vista institucional, social, jurídico, etc. E como eu já disse antecipadamente, existem dois sistemas político-econômicos praticados no mundo, denominados capitalismo e socialismo. Esses se diferem pelas ideias e pelas características que são totalmente distintas. Não se procura aqui definir qual é o melhor, mas buscar compreender algumas características fundamentais de cada um desses sistemas. E para a gente compreender já o que é esse sistema de produção, ou econômico capitalista, a definição clássica que definiu essa revolução comercial foi a acumulação de capital e a propriedade privada. A sociedade capitalista prima pela defesa do direito à igualdade e à liberdade. A teoria econômica da sociedade capitalista moderna é um sistema complexo de categorias econômicas, como, por exemplo, preço, capital, salário, juros, renda. Então, temos aí esse caráter normativo que rege essa teoria. Quando e como surgiu esse sistema? Então, o capitalismo surgiu na Europa Ocidental devido às mudanças ocorridas no sistema feudal. Então, com a centralização do poder nas mãos do rei e da ascensão da burguesia, a sociedade experimentou uma grande transformação. Então, a Europa passava pela transição do feudalismo para o capitalismo. O feudalismo teve início no século V, que durou até o século XV, quando o capitalismo começou a tomar forma. A terra deixa de ser a fonte mais importante de produção de riqueza para se tornar apenas um bem que possa ser vendido como qualquer outro. Ocorreram diversas modificações no modo de produção, aumento, lógico, da urbanização, no surgimento de novas técnicas de fabricação que permitiram o barateamento das mercadorias. E esse sistema capitalista ele foi caracterizado por 3 fases. Então, tem uma fase que nós chamamos de pré-capitalista, que, na verdade, é um momento que ainda não havia a industrialização. E o sistema estava baseado ainda nas trocas comerciais. Esse modelo econômico adotado nesse período foi o mercantilismo, que tinha como principais características o controle estatal da economia, que é o rei que comandava o mercado, o protecionismo, ou seja, proteger todo o mercado interno, o metalismo, que era o acúmulo de metais preciosos, e a balança comercial favorável, ou seja, mais exportação do que importação. A crença naquele momento era de que a riqueza poderia, a riqueza disponível não poderia ser aumentada e apenas redistribuída. Assim, os países buscavam a acumulação de riquezas por meio da proteção da economia local e acúmulo de metais decorrentes das trocas comerciais que realizavam com outros países. Foi nesse período
que nações europeias exploraram os recursos de suas colônias, como aconteceu na América. Aqui também temos a sequência para a segunda fase, né, do capitalismo, que já entra o capitalismo industrial, que começa ali por volta do século XVIII até o século XIX. A passagem do capitalismo comercial ou mercantilista para o capitalismo industrial se deu em meio às revoluções tecnológicas e políticas. A Revolução Industrial se inicia na Inglaterra por volta de 1760 e tem como seu marco, né, principal a introdução da máquina a vapor na produção, o que deu início, né, à transição de uma produção manufatureira e a divisão a manufatureira para uma produção industrial, ou seja, a produção manufatureira era aquela que usava técnicas de produção artesanal e havia também uma divisão de trabalho. E foi para totalmente a industrial. A produção industrial tornava-se necessária, pois com o crescimento demográfico e a expansão das cidades, era necessário que os produtos fossem criados e distribuídos com mais eficiência e escala. As revoluções também tiveram um caráter político. Em 1789, na França, né, iniciou ali aquela revolução, que é aquela da Bastilha, acho que é 14 de julho, né, de 1789, que é uma data de marco simbólico. Esse movimento buscava o fim da organização política, social e econômica vigente na época, que oferecia privilégios a pequenas parcelas da população e concedia poucos direitos ao povo. Nessa fase do capitalismo, o poder passou para as mãos da burguesia, que começou a crescer com a intensificação do comércio. A economia, durante o período do capitalismo industrial, estava baseada no liberalismo econômico. Essa corrente de pensamento, cujo principal pensador foi Adam Smith, que defendia o Estado mínimo e a não intervenção estatal na economia. Segundo seus defensores, a lei de oferta e procura e a competição no mercado garantiriam, né, melhores resultados para a sociedade como um todo. Dando sequência, esse modo de produção vigente nos séculos, o capitalismo industrial permitir o aumento da produtividade, a diminuição dos valores das mercadorias e a acumulação de capital. Já por outro lado, esses avanços, na verdade, foram possíveis a partir de uma condição, infelizmente, precária, né, no trabalho. Então, jornada de trabalho muito alta, cerca de 16 a 18 horas por dia, diminuição dos salários e aumento do desemprego. Então, isso caracteriza a primeira fase do capitalismo, ou seja, a fase pré-capitalista. Essa é a fase industrial que vai passar agora, que vai passar agora para a terceira fase, que é o capitalismo financeiro, que é a partir do século XX. Essa terceira fase, ela caracteriza, né, se inicia ali a partir do século XX, depois do final da Segunda Guerra Mundial, né, a partir de 1918, e essa nova fase tem seu início quando os bancos e empresas se unem para obter maiores lucros. É nesse momento que surgem as empresas transnacionais, que há uma diferença entre multinacionais e transnacionais. No caso, a transnacional são aquelas empresas estrangeiras que atuam em diversos países, né, distintos, do qual suas atividades foram iniciadas, e cujas filiais não seguem as diretrizes da matriz, diferentemente da multinacional, que também está com as suas filiais em diversos países, mas seguem todas as orientações da empresa, da matriz da central. Algumas empresas transnacionais, para a gente compreender, são, por exemplo, a Pepsi, a Coca, a Nike, Nestlé, né, Puma, Volkswagen, etc. E essas empresas, né, se fortalecem através de práticas até monopolistas. Esse modelo vigente até hoje, né, é baseado nas leis das instituições financeiras e dos grandes grupos empresariais
presente no mundo todo. Essa terceira fase foi um período também caracterizado por elevada concorrência internacional, monopólio comercial, evolução tecnológica, globalização e elevadas taxas de urbanização. É chamado de capitalismo financeiro, pois as grandes empresas passaram a vender parcela do seu capital na bolsa de valores e a partir de então passou a produzir riquezas por especulação. E a partir dos anos 80 do século passado, vem uma nova, né, fortemente aqui, a ideologia do keynesianismo. Na verdade, não forte, na verdade ela perdeu essa força e a ideia do Estado mínimo, né, e porque a ideia do liberalismo, na verdade econômico, é pouca intervenção do Estado, né, pouca intervenção do Estado, e nessa década de 80 para cá passa a cair um pouco essa ideia, porque, na verdade, keynesianismo é um reformista do capitalismo, do neoliberalismo, do liberalismo. Então, a partir de 80, começa a cair essa participação, essa ideia, onde os liberais, né, os defensores, que têm as suas regras, né, que vêm do mercado, para garantir esse crescimento econômico e o desenvolvimento social. Então, o neoliberalismo foi implantado no Brasil e em diversos países da América Latina, seguindo as proposições do que se estabeleceu no Consenso de Washington, que foi uma proposta neoliberal para o desenvolvimento dos países da região. E quais são os seus ideais, né? O que está, que embasa a ideia capitalista? São 3 coisas que fortalecem a ideia do capitalismo. Então, o intuito principal, né, do capitalismo comercial está no acúmulo, né, ou estava no acúmulo de capital através do comércio, né, e da balança, lógico, comercial. E isso dava, né, o que calcava o capitalismo, que sustenta a ideia trabalho assalariado, que é trabalhar por um salário, propriedade privada dos meios de produção, como fábricas, maquinários, escritórios, e a produção para venda e lucro. Essas são as 3 sustentáculos, né, do pensamento capitalista. E como que isso funciona, né, esse sistema de produção? O valor de venda da produção de uma empresa deve ser, no mínimo, igual ao total dos seus custos. Caso não for, a empresa terá prejuízo. Assim, não teria motivo, lógico, para manter a empresa em funcionamento. O seu objetivo final é a obtenção do quê? De um ganho, de um lucro. Então, portanto, o preço do produto deve não apenas cobrir todos os custos, né, os custos totais, mas também proporcionar lucro. E esse modo de produção na economia é a forma de organização socioeconômica associada a uma determinada etapa de desenvolvimento de forças produtivas e das relações de produção. Reúne as características do trabalho, seja ele artesanal ou manufaturado, né, ou industrial. São constituídos pelo objeto sobre o qual se trabalha e por todos os meios de trabalho necessários à produção. E esses modos de produção, existem 6 modos de produção, que é o primitivo, o asiático, o escravista, o feudal, o capitalista e o comunista. No caso do capitalismo, o gerenciamento da produção e do serviço também é feito de maneira privada. O capitalista, né, na verdade, conhecido como o dono, né, o empresário, ele controla todas as fases da produção de gêneros e da oferta de serviço, denominando todos os esforços do processo de trabalho da comunidade. É ele que define a técnica a ser aplicada, o ritmo da produção, a admissão ou demissão de trabalhadores e também orienta a política salarial. Esse gerenciamento pode ser feito de forma direta ou indireta. A administração direta ocorre, por exemplo, quando o próprio proprietário gerencia os seus negócios. E a indireta é quando acontece o gerenciamento através de um processo de burocracia. A burocracia significa etapas. E essas etapas se dão por meio de figuras, né, ou funções que estão dentro da administração, como gestores, como executivos, administradores. Então, são eles, de forma indireta, que fazem a máquina, vamos dizer, a empresa ser gerida. Nesse sistema, a sociedade é dividida também em classes.
Então, o sistema capitalista, ela é dividido em classes. Os proprietários são os donos da empresa, onde administram, né, elaboram projetos, planejam a publicidade e assim acumulam e concentram renda. Já os operários, que é uma outra classe, trabalham em contato direto com a natureza do trabalho, usando as mãos para produzir e não conseguem acumular capital. Então, a sociedade capitalista é, portanto, cheia de desigualdades sociais, principalmente nos países subdesenvolvidos. Segundo o próprio Adam Smith, uma das afirmações é que o capitalismo nunca traria felicidade geral. E dentro desse sistema econômico capitalista, quais são as principais características do capitalismo? Então, reforçando algumas que nós já falamos: propriedade privada, o lucro, economia de mercado, divisão de classes, a produção se dirige para o mercado, a empresa considerada fator de economia capitalista, é uma iniciativa da propriedade privada e a liberdade de produção, os meios de produção se encontram em mãos privadas e a força motriz do capitalismo é o consumo. E qual é a economia de mercado desse sistema? A economia de mercado desse sistema é a livre concorrência, ou seja, na situação em que os agentes econômicos estão livres para agir sem a interferência do Estado. Existe a chamada livre concorrência. Nesse ambiente, os preços são regulados pela disputa das empresas pelo mercado consumidor. Quando diversas empresas, por exemplo, atuam no mercado, no mesmo setor, produzindo ou vendendo o mesmo produto, os produtos têm a tendência de queda. O fato tem como fundamento a questão da concorrência, pois ela impede que cada mercador fixe um valor de mercadoria que os clientes não possam comprar. Na prática, cabe pontuar que nem sempre a queda de preço ocorre, pois existe a possibilidade de uma coisa chamada cartéis. Infelizmente, isso acontece, na verdade, na nossa realidade. Em nossa realidade. As estratégias de união ou fusão são características do capitalismo financeiro. Então, o liberalismo é uma doutrina política econômica que tem como características, né, ideias liberais e também são ideais tolerantes, né? Se permite ideias diferentes entre si, né, de religiões, de pensamento e de comportamento. Então, para os liberais, o interesse geral tinha que ser respeitado pela liberdade cívica, econômica e da consciência dos cidadãos. E quais são as vantagens e desvantagens do sistema capitalista? Então, vamos lá para colocar algumas vantagens. A primeira vantagem é que a competição reduz o valor dos bens de consumo. Então, nos mercados onde há grande concorrência, as empresas competem entre si para vender mais seus produtos. Como o preço é um dos principais fatores de decisão de compra dos consumidores, as empresas adotam estratégias para diminuir o preço final. Outra vantagem é preços mais baixos podem aumentar o acesso, principalmente das camadas mais baixas da sociedade, né, a bens de consumo que seriam mais caros em um mercado que não fosse tão competitivo. Também, outra vantagem é empresas eficientes. A eficiência das empresas também está intimamente, né, relacionada à competição. Como os consumidores têm a liberdade de escolher as empresas para comprar um bem ou contratar um serviço, é lógico que elas busquem, né, aquelas que, além do menor preço, têm um melhor atendimento, uma entrega mais rápida, um serviço de qualidade melhor. E também, outra vantagem é a inovação, que o capitalismo gera uma dinâmica em que os empreendedores buscam constantemente desenvolver novos produtos e serviços para satisfazer as necessidades e então obter lucros a partir deles. Assim, o capitalismo cria um mercado com muitas opções de escolhas para os consumidores e novidades surgindo constantemente. Consumidores também são livres para escolher. Essa é outra vantagem. Esse mercado de alta concorrência
entre as empresas e grande diversidade de produtos e serviços oferecidos, o consumidor irá analisar as ofertas e decidir o que deseja adquirir. É claro que sua liberdade está relacionada ao seu poder de compra, mas considerando essa limitação, o cliente tem a liberdade de escolha, né? Ele tem parâmetro para saber o que é melhor para ele. Agora, também tem, por outro lado, a desvantagem do capitalismo, que vai ser citada, como, por exemplo, que foi já falado no início, e até afirmado, né, como por Adam Smith, que traz a desigualdade social. Como objetivo principal do capitalismo é a obtenção de lucro e da acumulação de riqueza, o que ocorre nesse sistema é o enriquecimento de uma pequena parcela da população, geralmente os proprietários, né, dos meios de produção, e o empobrecimento das camadas mais baixas. Como existe grande concorrência e os capitalistas desejam aumentar suas vendas, eles reduzem, né, os seus custos de produção. Já que os salários são um dos custos de produção, é comum que eles sejam reduzidos. Assim, a desigualdade social entre as classes se intensifica. Então, uma outra desvantagem é essa, fazer com que os preços, né, os custos que a empresa possui, um deles é o valor, né, do trabalho e o salário. E, infelizmente, em determinadas situações, pode ocorrer a diminuição desse valor, a redução desse valor, para poder evitar, talvez, um problema econômico da empresa. E é lógico que prejudica o trabalhador, o assalariado. Outra desvantagem é as crises econômicas, como essa que nós estamos vivendo agora atualmente do Covid-19. Então, a dinâmica do capitalismo leva a economia a momentos de crescimento e recessão de maneira cíclica, ou seja, em alguns momentos se produz e se vende muito e há muita oferta de empregos. Em outros, ocorrem as crises econômicas. As mais famosas crises dos sistemas capitalistas foram a Depressão de 29, a crise de 2008, né, do mercado imobiliário, e recentemente, né, agora, a crise do coronavírus, Covid-19. A concentração do poder econômico também é outra desvantagem do sistema econômico capitalista. Na busca pelo lucro, né, e pela acumulação de capital, algumas empresas podem tornar tão poderosas economicamente que passa a controlar todo o mercado. No caso de um monopólio, quando uma empresa sozinha, na verdade, domina o mercado. Como acontece com as empresas não só estatais, privadas, como, por exemplo, a Votoran, né, o Votorantim, dominando o mercado aí de cimento na área da construção. O que significou no sistema econômico, na verdade, a Guerra Fria, né? A Guerra Fria foi já trabalhado nas escolas, na disciplina de história, e trata ali de um problema de duas nações poderosas. Então, apesar de ser adotada, né, em grande parte do mundo, a hegemonia do sistema capitalista esteve em disputa durante décadas após a Segunda Guerra Mundial. Então, o outro sistema econômico, que era o comunismo, que defendia o fim da propriedade privada em prol da construção de uma sociedade mais justa e igualitária, teve um conflito, né, com os Estados Unidos, que é o defensor, né, do capitalismo, e a União Soviética defensora do socialismo ou do comunismo. Então, essas duas grandes hegemonias buscavam o apoio dos outros países para fortalecer seu posicionamento ideológico. Ela foi chamada Guerra Fria porque, na verdade, não houve um embate militar direto entre esses dois países. Era um conflito ideológico sustentado por uma guerra armamentista, e ambos países foram investindo em materiais e tecnologias bélicas, e o equilíbrio entre essas forças foi o que impediu, na verdade, ataques entre eles de fato. Então, com a Guerra Fria e a vitória do capitalismo como sistema hegemônico, grande parte dos países que estavam ao lado da União Soviética começaram a implementar o capitalismo. Então, a primeira parte era falar de maneira geral o que era o sistema econômico capitalista
E agora eu vou dar entrada ao sistema econômico socialista. O que que ele é? Então vamos lá. O sistema econômico, político-econômico, né, socialista, é uma linha de pensamento criada no século XIX para confrontar o liberalismo e o capitalismo. A ideia foi desenvolvida a partir da realidade na qual o trabalhador era subordinado naquele momento, com baixos salários, enorme jornada de trabalho, entre outras. Nesse sentido, o socialismo propõe a extinção da propriedade privada dos meios de produção e a tomada do poder por parte do proletariado. Classe social, na verdade, que não tem propriedade, sem meios nenhum de produção. Apesar das ideias socialistas terem sido criadas ainda no século XIX, foram somente no século XX colocadas em vigor. O primeiro país a implantar esse regime político foi a Rússia, a partir lá de 1917, quando ocorreu a Revolução Russa, momento em que o governo monarquista foi retirado do poder e instaurado o socialismo. Após a Segunda Guerra Mundial, esse sistema foi introduzido em países do leste europeu e em outras nações. Então, o socialismo é a sociedade sem classes, em que a propriedade sobre os meios de produção é comum. A sociedade ela é igualitária e democrática em que todos participam com iguais direitos de apropriação do excedente econômico e do governo da sociedade. É a sociedade em que os direitos do homem são respeitados, em que o trabalho deixa de ser mercadoria, em que a produção não se destina a produzir mercadorias com valor de troca, nem assegurar, né, ou garantir no poder uma classe dirigente, mas atender às necessidades do homem. Então, o sistema econômico socialista tem esses preceitos. E quando que isso, né, e como surgiu? Nós já fizemos uma introdução, mas continua aqui que na origem do século XIX, 1917, com uma crítica, né, a esse sistema capitalista industrial, que não permitia os desmandos, né, a forma política econômica em que os donos dos meios de produção atuavam em relação à classe trabalhadora. Então, um grupo de intelectuais de diversas nacionalidades, como Karl Marx, né, Friedrich Engels, também dois alemães, Saint-Simon, idealizaram uma sociedade diferente da capitalista. Ali, a propriedade e os meios de produção estariam nas mãos do Estado ou pertenceria à coletividade. Nesse século XIX, né, o capitalismo não estava agradando os trabalhadores europeus, em razão da condição da exploração em que viviam. Tal fato fez surgir no continente um sentimento de quê? De mudança. Então, a classe proletária pôde enxergar uma solução no socialismo, que figurava como um acervo de ideias que tinha como objetivo a implantação de um modelo de sociedade mais justa para extinguir as sociedades de classe na qual os capitalistas exploravam os trabalhadores. A insatisfação, né, e o desejo de mudança foram reforçados com as ideias de dois grandes pensadores, como já disse, Karl Marx e Engels, que dispuseram de um conjunto de ideias necessárias para a instauração de uma sociedade plenamente socialista. Vale lembrar que, na verdade, Karl Marx era um estudioso do capitalismo e ele, como estudioso, ele viu as contradições desse sistema. Por isso que ele desenvolveu as suas teorias. Mas, na verdade, ele é um estudioso do capitalismo, até dizem que ele era um capitalista, né? E foi por ter aprofundado esse estudo que ele percebeu toda a contradição dessa teoria. Então, a implantação do socialismo ocorreu somente no século XX, mais precisamente, né, como já falei, a partir de 1917, quando o governo foi derrubado lá na Rússia, e aí deram, né, os novos ideais, né, hoje na atual Rússia. Então, e o que foi
esse socialismo utópico, embora está dentro das correntes históricas, né? Só para a gente abordar aqui, é uma corrente desenhada, né, por alguns pensadores, como Fourier, Owen. Eles acreditavam na distribuição equilibrada de riquezas e na construção de uma sociedade a partir de um modo pacífico e consciente. Ou seja, a palavra utopia, ela por si só já diz que é algo inalcançável. Então, esse pensamento socialista, idealista, espera condições ideais para aplicar, e essas condições nem sempre conseguem ser ajustadas no sistema político-econômico. Então, como que funciona esse sistema de produção socialista? Segundo as ideias socialistas, o poder ele é centralizado na mão do Estado. Então, quem comanda é o Estado. A população trabalharia normalmente, porém as empresas estatais regulamentadas e fiscalizadas pelo Estado. Dessa forma, o salário de todas as pessoas seria praticamente o mesmo. Todos receberiam a mesma quantidade que seus vizinhos, parentes, amigos e outros. Outro ponto a destacar é que não haveria diferenças sociais entre a comunidade. Os serviços da educação, saúde e transporte também seriam todos públicos. E o que caracteriza, né, esse sistema econômico? Os principais aspectos, socialista ligado à finalidade da produção. Então, os socialistas afirmam que em seu sistema econômico, né, o uso da produção é atendido de forma direta, sem interferência do mercado, como necessidades, por exemplo, da coletividade. Então, os meios de produção são todos socializados. Então, no socialismo, toda estrutura produtiva, como empresas comerciais, indústrias, terras agrícolas, dentre outras, são de propriedade da sociedade e do gerenciamento do Estado. Toda a riqueza gerada pelos processos produtivos é igualmente dividida entre todos. Tem outra característica que seria a inexistência da sociedade dividida em classe. Então, não teria mais a divisão de classe. Então, com os meios de produção pertencem à sociedade, existe somente uma classe, a dos trabalhadores. Todos são trabalhadores. Ou seja, esse conjunto, né, de trabalhadores tem o mesmo propósito de melhorar o quê? A sociedade. Por isso, não existem empregados nem patrões nessa ideologia. A economia, no caso desse sistema, né, que é uma das características, ela é planificada e controlada pelo Estado. Ou seja, planificada, ela é centralizada. Tudo fica na mão do Estado. Então, o Estado realiza o controle de todos os segmentos da economia e é responsável por regular a produção, o estoque, o valor do salário, o controle dos preços, etc. Configurar né, completamente diferentemente do sistema liberal, que vigora no capitalismo, no qual o próprio mercado que controla a economia. Dessa forma, não há concorrência e variação de preço. Então, por quê? Porque tudo é do Estado, tudo pertence à sociedade. Então, os meios de produção são de propriedade pública, né? Existe uma centralização nas atividades econômicas, não há concorrência, né? Ausência de lucro, não vai ter, e a figura do empresário é substituída pelo representante do Estado. E qual é a economia de mercado desse sistema? Todas as empresas industriais ou rurais passam a ser administradas pelo Estado, como já dito. Tudo é dividido entre todos, favorecendo o surgimento de uma sociedade sem divisão de classes. A economia é controlada pelo Estado e é denominada de planificada ou centralizada. E agora vamos falar algumas vantagens e desvantagens também desse sistema. As vantagens é que a economia, que o sistema econômico socialista, ela está sob o controle do governo, pelo que não há altos e baixos. Então, não existe o preço ficar mais alto ou ficar mais baixo, por exemplo. O emprego ele é maior, às vezes é mais fácil para o Estado controlar todas as coisas, né? Qualquer disfunção na economia ou na política.
Então, essas são algumas vantagens. E as desvantagens é a possibilidade de negócios é muito mais pobre. Então, porque reduz a trabalhar com empresas internacionais no mercado mundial, não existe concorrência e menos diversidade, porque se produz poucas, por exemplo, em determinado produto, ele vai ter uma única ou poucos tipos de produtos para se vender. Não há uma diversidade de opções. Então, não há a inovação, não há um investimento numa melhoria no que se refere à satisfação das necessidades humanas. Negócios domésticos não têm a motivação para progredir, por vezes é difícil, né, para o governo até controlar depois isso tudo, essa desvantagem. A implantação de um sistema de governo seria a criação de uma nova Constituição, de ideais igualitários, onde a economia seria centralizada, eliminaria a concorrência, né, desaquecendo o mercado, o país teria pouco investimento externo, pois seria considerado, lógico, um país de investimento de risco, e seria também um país fortemente estatal, né, totalmente controlado pelo Estado, não dando, lógico, margem à competitividade, à concorrência, à melhoria dos produtos e serviços. Então, isso aí seria a desvantagem desse sistema econômico socialista. E quais são os países hoje, né, atualmente, que se declaram socialistas? Então, nós temos, por exemplo, Cuba, que talvez seja o exemplo mais conhecido desse socialismo moderno, instaurado no país desde 59 do século passado. A China, o socialismo foi implantado em 49 do século passado, né? Pouco tempo depois, claro, do fim da Guerra Mundial. A Coreia do Norte surgiu a partir da fragmentação da antiga Coreia, né, na década de 48, e agora há esses dois países, a do Sul e a do Norte. E o Vietnã, né, adotou também o regime socialista em 1976, após conhecida guerra contra os Estados Unidos. E aqui tem as principais divergências, né, para finalizar, entre esses dois sistemas econômicos. Então, nós vamos colocar o seguinte: o capitalismo são os meios de produção que pertencem aos investidores e capitalistas. Já o socialismo, os meios de produção pertencem ao Estado. A produção do capitalismo visa ao lucro. Já no socialismo, a produção visa a satisfação das necessidades básicas da comunidade. No capitalismo, há concorrência e pressão para que se trabalhe sempre mais. No socialismo, a concorrência e a pressão para aumentar a produção são para mostrar, né, que os países socialistas são eficientes. No capitalismo, existem classes sociais e no socialismo, as classes sociais são reduzidas até desaparecer. Já no capitalismo, existe liberdade religiosa. No socialismo, a religião é vista como um instrumento a mais do capitalismo e muitas vezes os praticantes são perseguidos. Já no capitalismo, o mercado dita, né, as propriedades econômicas da sociedade, e já no socialismo, o Estado planifica a economia em ciclos. No capitalismo, o motor que move a sociedade é a acumulação de bens. Já no socialismo, o grande estímulo social seria a garantia de felicidade, com o mínimo para sobreviver para todos, sem que não falte nada a ninguém. No capitalismo, o livre-arbítrio e o individualismo consistem no pilar político, né, e dessa maneira o indivíduo participa das decisões políticas. E no socialismo, o indivíduo deve levar em conta as necessidades da coletividade antes de tomar uma decisão, como a escolha, por exemplo, da profissão, por exemplo. Então, para finalizar essa aula, essa videoaula, espero que todos estejam prontos, né, os grupos principalmente, para poder aprofundar. Teremos convidados especiais, né, professores com grande proficiência para ajudar o grupo a tratar desse assunto, que é muito bacana, porque diz muito sobre a nossa vida no dia a dia.
E que rumo nós vamos, né, escolher para o nosso país, para que a gente possa ser um pouco mais feliz, que é isso que todo mundo procura, né? A felicidade. E a felicidade também está muito nessa dinâmica, né, da economia. Então, muito obrigado e aguardo até dia 7 de maio.